Olá, bom dia. Meu nome é Jonathan. É, Meu RU é 2148842. Sou de Joinville, do Polo de Bucarém. E hoje vamos dar continuidade no assunto do Winston Churchill, sua biografia completa. No final do vídeo anterior, vimos que Churchill foi novamente indicado ao posto do primeiro Lorde da Alemanha, a mesma posição que desempenhou durante a primeira parte da Primeira Guerra Mundial. Diferente de muitos de seus colegas, Winston não fugia do perigo. Em outubro de 1939, quando Hitler parecia interessado em negociar a paz com britânicos e franceses em troca de reconhecimento de domínio alemão sobre a Polônia e Tchecoslováquia. Alguns ministros ficaram tentados a barganhar com Hitler, mas Churchill nem considerou a manobra, a não ser que reparos fossem feitos aos povos conquistados e suas vidas e soberanias fossem restauradas. Em 10 de maio, os alemães invadiram a Noruega, Holanda, e os nazistas levaram rapidamente os dois países à submissão, numa performance parecida que havia feito na Polônia 9 meses atrás. Diante do fracasso dos britânicos na defesa da Noruega, o governo do primeiro-ministro Chamberlain, acho que é assim que se pronuncia, não resistiu. Menos de uma hora depois, Chamberlain entregou sua renúncia ao rei Jorge VI ao palácio de Buckingham. Na mesma noite, Winston foi chamado ao palácio pelo rei para assumir o cargo político máximo, o de primeiro-ministro. Desculpa. Churchill disse que parecia que havia se preparado a vida toda para aquele momento, é, mas os desafios que o esperavam eram gigantescos. As forças nazistas estavam por toda a região dos Países Baixos e da França. No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, disse: "Não tenho nada a oferecer, além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor." Durante a Batalha da Inglaterra, a primeira batalha exclusivamente aérea da história, onde a Luftwaffe lançou sobre o Reino Unido toda a sua força, a Royal Air Force conseguiu deter o avanço alemão, infligindo a primeira derrota alemã na guerra. Sobre isso, Winston disse: "Nunca antes na história dos conflitos humanos tantos deveres, não, desculpa, nunca antes na história dos conflitos humanos tantos deveram a tão poucos." Referindo-se aos jovens e destemidos pilotos da Royal Air Force. Os holandeses foram forçados a se render depois de apenas 4 dias, em maio de 1940. Churchill se empenhou para fazer os americanos entrarem na guerra, mas desde o fim da Primeira Guerra, há mais de 20 anos, os Estados Unidos haviam adotado uma política isolacionista, eco de um dos pontos da doutrina Monroe de 1823, que decretava que o país não se envolveria em conflitos na Europa. Em 15 de maio, Winston enviou um telegrama ao presidente Roosevelt explicando a situação na Europa e pedindo ajuda dos americanos para utilizar 50 destroyers para uso desse a Primeira Guerra, mas Roosevelt recusou. Seus conselheiros Seus conselheiros temiam que a Inglaterra fosse logo dominada e que os navios acabassem nas mãos dos nazistas. Em 27 de maio, em 27 de maio, o rei Leopoldo III da Bélgica pediu armistício aos nazistas. Essa rendição abriu uma brecha importante no flanco leste,
aumentando o perigo sobre os britânicos. A Batalha do Atlântico era uma das grandes preocupações de Churchill, porque se perdessem os suprimentos vitais da América, para a Inglaterra seriam cortadas, decretando uma derrota certeira. Sempre que ele saía a público, o Winston no caso, fazia com os dedos um sinal de V, é, em, em forma de o V representaria a vitória. Mas ele nunca escondeu a verdade dos britânicos, não importava quão assustadora ela fosse. Em um dos seus maiores, em um dos seus mais importantes discursos, ele disse: Esse perigo mortal as nossas vidas me corroem, as estranhas. Mas guerras não são vencidas com fugas, e ainda que grandes porções da Europa tenham caído e possam cair nas guerras, guerras da Canta, é, guerras da Gestapo e todo aquele odioso aparelho de dominação nazista, não desistiremos e não falharemos, lutaremos em mar e oceano, lutaremos com crescente confiança no ar, nas praias, nas ruas e campos, nas colinas, defenderemos nossa ilha, custe o que custar, jamais nos renderemos. A França se rendeu em junho. A queda da França teve consequências graves para a Inglaterra, que ficou sozinha contra a Alemanha nazista, e expôs o Reino Unido ao perigo de uma invasão através do Canal da Mancha, a menos de 33 quilômetros. Churchill disse na Câmara dos Comuns: Prevejo que a Batalha da Inglaterra está para começar. Dela depende a soberania de toda a civilização, toda a fúria e poder do inimigo, logo voltar-se-á para nós. Hitler sabe que terá que nos vencer aqui e, se não o fizer, perderá a guerra. Se pudermos nos opor a ele, toda a Europa estará livre e a vida do mundo poderá seguir em frente. Se falharmos, então todo o mundo, inclusive tudo o que conhecemos e temos de caro, afundará no abismo de uma sombra. Portanto, abracemos com coragem nosso dever. A personalidade teimosa de Winston lhe rendeu o apelido de Bulldog inglês. Durante a guerra, seu temperamento ia de depressão e a agressividade, e nessas horas sua esposa Clementine era uma grande força para ele de inspiração. Os navios franceses estavam correndo o risco de serem utilizados pelo nazista, e quando as autoridades francesas se recusavam a cooperar com a Inglaterra, Winston ordenou que a frota fosse destruída, matando 1.300 homens. Churchill comentou que essa foi a decisão mais odiosa, desnaturada e dolorosa que ele já tinha tomado em toda a sua vida. Os alemães estavam prestes a invadir a Inglaterra, na chamada Operação Leão Marinho. Os ataques começaram no dia 13 de agosto, que ficou conhecido como o Dia da Águia. Em 5 de setembro, a Inglaterra já havia perdido 450 aeronaves, 231 pilotos. A expectativa de vida dos pilotos era de 4 a 5 semanas. Apesar de todo esse sofrimento e perca, a Força Aérea Inglesa não desistiu, e no dia 7 de setembro os nazistas bombardearam Londres, numa série de ataques que ficou conhecida como Blitz. A invasão de Londres em chamas endureceu o coração de Churchill. Ele visitou as ruínas e encontrou com uma multidão de sobreviventes que o apoiaram. Inclusive um senhor se aproximou dele e disse: Dê o troco a eles.
podemos aguentar. Então não pôde se conter e caiu em lágrimas. Com a quantidade de ataques aumentando, o endereço oficial do primeiro-ministro tornou-se vulnerável e ele teve que se mudar com a sua família e sua equipe para um conjunto de salas fortificadas, que ficou sendo a base de Churchill até o final da guerra. Em seu discurso, Winston elogiou a coragem dos londrinos, que apesar das constantes rajadas aéreas da Blitz, bombardeamento, do do racionamento de alimentos e roupas e materiais de saúde, combustível, eles continuavam mantendo seu bom humor. Quando a Blitz acabou, 9 meses depois, 43 mil civis britânicos estavam mortos e mais de 51 mil seriamente feridos. Grandes áreas e cidades estavam em ruínas. E os alemães fracassaram em obter o controle aéreo, e sem esse controle seria impossível invadir a Inglaterra. No dia 17 de setembro, Hitler paralisou a Operação Leão Marinho por tempo indeterminado. A determinação ferrenha de Churchill impressionou o presidente Roosevelt, que concordou em disponibilizar os 50 destruidores para a Inglaterra, mas sob sigilo. Um esquema de cooperação mútua assinado entre os Estados Unidos e a Inglaterra, onde um ajudaria o outro, no caso os Estados Unidos ajudaria mais a Inglaterra, foi batizado de Comitê de Padronização de Armas. Em 1940, a guerra se expandiu. A Hungria, Romênia, Bulgária e Iugoslávia se aliaram ao nazista. Em dezembro de 1941, no discurso em Washington, o desgaste físico e emocional de 2 anos na liderança da guerra arrebentou com Winston Churchill e ele teve um ataque cardíaco. Por sorte foi leve e ele foi socorrido a tempo. A invasão nazista na Rússia forçou Churchill a vencer sua aversão ao comunismo, que ele odiava o comunismo, né? E a ajudar como fosse possível os soviéticos. Ele passava informações descodificadas ao líder soviético, Joseph Stalin, tomando cuidado de ocultar o fato de que os dois dados vinham de sua máquina instalada em Biekert Park, alguma coisa assim, não sei falar, liderada por Alan Turing, que descodificava informações da máquina de criptografia alemã. Mesmo assim, o Exército Vermelho estava despreparado e mais de 600 mil soldados foram feitos prisioneiros. Em 4 semanas, os nazistas já se encontravam a 360 quilômetros de Moscou. O estoque de suprimentos que Winston enviava aos soviéticos começou a consumir a própria reserva inglesa, incluindo aviões, e ele foi conversar com o presidente Roosevelt para pedir que os americanos também ajudassem os russos. A garra de Roosevelt, que havia conseguido voltar à política depois dos sofrimentos causados pela poliomielite, que deixou aleijado por 39 anos, chamou a atenção de Churchill. Criou-se um relacionamento mútuo de respeito e uma amizade verdadeira. As discussões resultavam em uma declaração de intenções chamada de Carta do Atlântico. Em setembro de 1941, os alemães estavam chegando perto de Moscou e Stalin começou a ficar nervoso. Felizmente, as decodificações em Blatt Park davam esperança.
Winston soube que as tropas alemãs na Rússia estavam com deficiência não só no suprimento, mas de manutenção. Churchill adorava animais. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele costumava conversar com seus gatos sobre as questões que estava definindo. Em 7 de dezembro de 1941, sem qualquer declaração formal de guerra, aviões japoneses atacaram a frota norte-americana ancorada na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. No fim do ataque de 2 horas, Pearl Harbor havia perdido 5 navios de guerra, 187 aeronaves e cerca de 2.400 homens. O ataque de Pearl Harbor foi planejado para prevenir ações norte-americanas no Pacífico, onde o Japão tinha ideias expansionistas. Uma tríplice aliança entre Alemanha, Itália e Japão declarou guerra contra os Estados Unidos. 4 dias depois do ataque de Pearl Harbor. Um dia após o Natal, enquanto tentava abrir a janela do seu escritório, Winston sofreu um novo infarto e teria que ficar no mínimo 6 semanas em repouso, mas convenceu seu médico a manter isso em segredo. Ele ia ser visto naquele momento como um primeiro-ministro frágil, fraco, problemas cardíacos. E más notícias o aguardavam em Bermudas. Em fevereiro de 1942, o general Arthur Parcival, responsável por Singapura, colônia britânica na Malásia, se rendeu aos japoneses. 62 mil ingleses, australianos e indianos foram feitos reféns. Churchill, numa conversa com o presidente Roosevelt no Hyde Park, decidiram que os dois países juntos pesquisariam e construíram uma bomba atômica. Em 1943, a luta no norte da África terminou. A Sicília e a Itália continental foram invadidas pelos aliados, obrigando-os a se renderem. A Inglaterra enfrentava o V-1, bomba voadora, e o foguete V-2. Ao mesmo tempo, para a agonia de Winston, boa parte da Europa estava ameaçada pelo comunismo e ele declarou: a hora dos nossos maiores esforços se aproxima. Marchamos com valiosos aliados que contam conosco, assim como contamos com eles. Os luzentes olhos dos nossos soldados, marinheiros e os homens do ar devem fixar-se no inimigo à sua frente. A estrada para casa, para todos nós, será alcançada pela vitória. Ficou evidente que a Alemanha nazista seria derrotada, começou a surgir divergências entre os britânicos e os soviéticos, a quem Winston acusava de conquistadores da Europa do leste. Essas diferenças cresceram ainda mais quando Churchill percebeu que Stalin pretendia não abrir mão dos territórios ocupados pelo Exército Vermelho na Europa Oriental. Com o Sudeste imerso no caos devido à brutal e sangrenta invasão japonesa na região de Bengala, na Índia britânica, e as rotas de suprimentos comprometidas, a região sofreu com a falta de alimentos. Estima-se que, numa população de 60 milhões, cerca de 2 a 4 milhões de pessoas morreram. A situação só começou a ser controlada em 1944, quando a marinha japonesa deixou de representar uma ameaça na região, permitindo o envio de comboios de alimentos. O governo de Winston, que nesse momento estava inteiramente dedicado à guerra, foi duramente criticado por não ter tomado medidas mais ativas para conter a crise em Bengala. Churchill e Roosevelt, depois acrescido de Stalin, fizeram uma série de reuniões para planejar a queda final da Alemanha nazista. E começou com a invasão da Normandia no dia D. Os soldados desembarcaram na praia de Normandia em 6 de junho de 1944. Tratava-se de uma enorme operação com 5.000 navios,
A batalha teve um início sangrento, mas mudou a cara da guerra na Europa. Não apenas Paris, mas praticamente toda a França foi libertada. A Bélgica foi resgatada, parte da Holanda ficou livre e o sórdido inimigo que por 4 anos infligiu sua crueldade e opressão a esses países fugiu. Com o avanço do exército inglês e norte-americano na Alemanha, os campos de concentração nazistas foram sendo descobertos. As atrocidades contra judeus, ciganos, homossexuais, crianças e outras minorias que os nazistas consideravam como raça inferior vieram à tona. Outra discussão controversa feita pelos aliados britânicos e norte-americanos foi o bombardeamento. A cidade de Dresden, na Alemanha, em fevereiro de 1945, resultando na morte de pelo menos 25 mil civis. Foi considerado crime de guerra por ter sido feito contra uma cidade que já não tinha capacidade para se defender. No dia 12 de abril, o presidente Roosevelt sofreu um infarto e faleceu. Winston declarou: "Minha uma perda pessoal e muito dolorosa, bem mais profunda que os atos públicos que nos reuniram." Em maio de 1945, a Guerra da Europa chegou ao fim, com a rendição das nações do eixo, Itália e Japão, ali a Alemanha também. Churchill atingiu o ponto máximo de sua carreira. Foi reconhecido pela população britânica como um dos principais responsáveis pela vitória aliada. Após o fim da Segunda Guerra, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, e deu-se início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que saíram do conflito como superpotências mundiais. Apesar da vitória na Segunda Guerra Mundial, os conservadores de Winston perderam as eleições para os trabalhistas em 1945. A derrota de Churchill foi uma surpresa, mais ainda que o partido tenha perdido as eleições, Winston obteve a maioria dos votos no seu distrito. Em um polêmico discurso em Missouri, nos Estados Unidos, em 1946, Churchill foi o primeiro a cunhar o termo cortina de ferro para ilustrar a separação entre a Europa comunista e a ocidental, dizendo: "Do Mar Báltico do Norte ao Mar Adriático do Sul, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dela encontram-se todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Berlim, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Praga, Sofia, Varsóvia e Viena. Todas essas formosas cidades estão presas na esfera da influência soviética." Em 1951, venceu as eleições para o segundo mandato como primeiro-ministro, que durou até 1955. Durante esse período, enfrentou graves crises coloniais, principalmente no Quênia e na Malásia. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1953 pelos seus inúmeros trabalhos jornalísticos e literários publicados, especialmente a sua obra de 6 volumes sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi saudado como o maior britânico vivo. Na coroação da Rainha Elizabeth II, em 1953, Winston compareceu com as vestes de cavalheiro da Jarreteria, honra que havia recebido recentemente. Churchill era agnóstico, só ia às catedrais em ocasiões do Estado e ritos de passagem. Em 1955, Winston disse seu último discurso na Câmara dos Comuns, como chefe do governo, anunciando a sua renúncia ao mandato de primeiro-ministro.
Continuou na Câmara dos Comuns até 1964, quando se aposentou. Seus últimos anos como parlamentar teve atuação discreta, proferindo discursos apenas ocasionalmente. Durante o resto de sua vida, a escrita foi sua principal fonte de renda. Winston escreveu cerca de 40 livros, milhares de artigos de jornais e revistas e pelo menos 2 roteiros de cinema. A filha mais velha de Churchill, Diana, após o fracasso do seu segundo casamento, caiu em depressão e acabou se suicidando em 1963. Em dezembro de 64, Winston passou muito mal e os médicos acharam que ele iria morrer. E ele disse sorrindo: "Calma, ainda não está na hora. Vou morrer no mesmo dia que meu pai." E assim foi. Leopold Spencer Churchill faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos. Tinha passado parte do seu serviço na Primeira Guerra como comandante do 6º Regimento Real de Fuzileiros Escoceses. Foi tão admirado que 55 anos depois, um grupo de fuzileiros escoceses fez a guarda do seu funeral. O seu funeral foi acompanhado por mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo, através de uma grande cobertura de rádio e televisão. Contrariando a tradição, a Rainha Elizabeth II fez questão de comparecer em sinal de respeito e agradecimento ao seu trabalho. Winston Churchill é considerado um dos pais fundadores da União Europeia, sugerindo na época conceitos bases para essa união de países. Era apaixonado pela pintura e disse que quando morresse chegando ao céu iria passar os primeiros 100 anos da eternidade pintando. Essa foi a história de Winston Churchill. Obrigado.